7h24, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso. E a gente volta a falar dos casos da área policial, porque após assaltar o carro de um motorista de aplicativo, um trio armado é perseguido e troca tiros com a polícia. A Juliana Silva está ao vivo e vai trazer mais detalhes do desfecho desse caso. Nesse confronto aí com a polícia, né, Juliana, um dos assaltantes acabou morrendo e era um adolescente, tinha apenas 16 anos, é isso? Exatamente, Adriana. Ele tinha 16 anos, a nossa produção entrou em contato com o IML hoje pela manhã. Eles informaram o nome desse adolescente, é o Jefter Nascimento Alves, de 16 anos. Ele morreu ali após uma troca de tiros com os policiais. Nós entrevistamos o motorista de aplicativo, que não quis ser identificado, e também o major da Polícia Militar, Idevandro Colares. Nós temos a entrevista deles, vamos acompanhar agora. Tinha acabado de deixar a corrida, voltei para a principal, deixei a corrida dentro do bairro, voltei para a principal. Quando eu fui ajeitar o dinheiro que eu encostei na esquina, eles encostaram, 3 vieram, encostaram, 2 estavam armados, entraram no carro e saíram em fuga, né? Graças a Deus conseguiram pegar eles, né? Os policiais militares, para defender a sua vida, né, tiveram que revidar e alvejaram os infratores. Nós temos aí 2 alvejados ainda com vida e um está esperando aí a confirmação do médico SAMU para verificar realmente se ele ainda está vivo. Consegue me ouvir? Oi, Juliana. Sim, Adriane. Agora sim, estou ouvindo você. Vamos falar agora sobre esse caso, né? Aconteceu lá na rua 27 da Cidade Nova. Foi atendido aí, né, pelos policiais da 6ª SICOM. E como que aconteceu? O motorista de aplicativo, ele tinha acabado de completar uma corrida e estava indo abastecer. Foi quando esse trio armado abordou o motorista, colocou a arma na cabeça dele, né? Apontou aí a arma e levaram o carro de cor vinho, modelo Classic, de placa NOY 7886. Quando eles levaram o carro, o motorista ficou lá no posto, eles então saíram. E aí, na mesma hora, ia passando a 6ª SICOM. E eles estavam em patrulhamento de rotina. Foi quando o motorista de aplicativo parou os policiais, informou o que tinha acontecido. Os policiais foram, então, em busca desse trio, né? Saíram aí procurando esse trio que estava no carro. Foram encontrar o carro próximo ao T3, ao terminal da Cidade Nova. E nesse percurso aí, eles atropelaram um motociclista que foi atendido pela SAMU. Os assaltantes, né, atropelaram um motociclista, eles também bateram em outros carros. Aconteceu aí uma série de fatos, né, em via pública. A gente pode informar também que, como eu disse, morreu aí o adolescente de 16 anos, o Jefter Nascimento Alves, após essa troca de tiros. Um outro ficou ferido no braço e foi também atendido pelo SAMU. E um outro que não ficou ferido, segundo os policiais, ele foi encaminhado ao 6º DIP e será autuado aí em flagrante, viu, Adriane? Tudo isso aconteceu na noite de ontem, próximo ali ao bairro da Cidade Nova, próximo não, aliás, lá no bairro Cidade Nova, né, na rua 27, com um motorista de aplicativo, como você acompanhou aí na sonora dele. Ele não quis ser identificado, mas o major falou também e com certeza deve ter tido aí um grande tumulto. Afinal de contas, né, eles saíram atropelando o motociclista, saíram batendo em outros carros. Foi realmente aí uma grande confusão nesse momento, Adriane. E essa tragédia poderia ter sido muito maior, né? Porque ali a rua 27
27 fica bem pertinho da Timbiras, que é uma das principais avenidas do bairro Cidade Nova, na zona norte da cidade. Tem um fluxo muito intenso de veículos, à noite deve ter sido bastante assustador. E essa perseguição foi terminar lá na Avenida das Flores, que é um dos acessos da Cidade Nova que leva até a BR, né? Então, é algo assustador, de fato, você vê um confronto direto como esse. Ainda bem que a Sexta SECOM funciona bem pertinho também da Rua 27. E ali a viatura estava passando na área, deu para ser acionada e resolver esse problema. A tragédia poderia ter sido maior, levando em consideração que outras pessoas acabaram ficando machucadas nesse percurso e da troca de tiros no meio da rua. Enfim, por enquanto a gente tem essa informação de um óbito, né? Outro ficou ferido e foi atendido pelo SAMU e esse caso foi registrado na Sexta SECOM e várias pessoas, infelizmente, tiveram prejuízos e vão ficar com esses prejuízos, né? Que são as pessoas que tiveram os carros batidos durante esse confronto aí, essa perseguição policial, porque os bandidos não vão pagar, né? Vai cobrar de quem os danos materiais que essas pessoas tiveram, né? Infelizmente, foi o que aconteceu ontem à noite lá na Cidade Nova. Muito obrigada, Juliana, pelas informações. E agora eu queria conversar com você que com certeza deve ter tido problemas ontem nas redes sociais, né? Você tentou baixar foto, tentou enviar foto, áudio, vídeo, com certeza teve dificuldade. Eu tive bastante, mal consegui usar as redes sociais, quando usei estava tudo fora de ordem. E esse problema não foi registrado apenas aqui em Manaus, não. Foi um problema registrado no mundo inteiro e, claro, os usuários reclamaram. Não demorou muito para os usuários das principais redes sociais do mundo perceberem que os aplicativos apresentavam problemas. Para você que trabalha com uma empresa de telefonia, sentiu aí essa falta de serviço do WhatsApp, né? Sim, senti bastante. Os clientes perguntam, Renan, você tem telefone para vender? Sim. Manda imagem, manda foto e não consegui. Consegui receber foto, áudio, não recebia nada. Conseguiu abrir alguma foto hoje? Não consegui nem o Instagram, nem o Facebook, nem o WhatsApp. Deu para usar nada, então? Olha, não deu para usar nem o Face, nem o Instagram, nem o Messenger, nada. E os usuários não pouparam reclamações e até brincadeiras nas próprias redes, quando conseguiam. E os comentários eram sempre os mesmos. Impossível fazer download de fotos, vídeos e áudios durante quase todo o dia. O serviço começou a apresentar problema às 9 da manhã e por volta de 10h50, o site Down Detector, que monitora o funcionamento de serviços online, já havia apresentado mais de 10.500 mensagens de erro dos usuários. O problema atingiu toda a América e boa parte da Europa. Aqui no Amazonas, voltou a funcionar normalmente depois das 9 da noite. Este especialista em tecnologia da informação explica por que esse tipo de acontecimento afeta a maioria da população mundial. O que acontece a gente hoje vive muito com redes sociais, vive função de redes sociais e elas são controladas não por várias empresas, mas por uma única empresa ou grandes corporações e isso acaba acontecendo. Qualquer tipo de falha numa única empresa acarreta a paralisação de vários serviços. O especialista ainda ressalta que problemas como esse são comuns, mas raros de acontecer devido ao impacto que causa. Eles acontecem esporadicamente. Antigamente era o problema de um único serviço. Então vamos supor que antigamente o Google, lá na antiga rede Orkut, tinha algum problema, era o Orkut que parava de funcionar. Hoje, como o Face controla vários serviços, o único problema acarretou a grande paralisação. E agora chegou o momento da gente voltar a conversar com o Emanuel Cardoso. Vem comigo mais uma vez para FM O Dia. Emanuel, acabei de mostrar aqui no Manhã no Ar a reportagem com o caso das redes sociais que pararam de funcionar ontem. Você teve dificuldade? Sim, tivemos. Aliás, a redação inteira, né, Adriane? Ninguém conseguia se comunicar direito. Exatamente, né? E para o nosso trabalho de jornalismo, as redes sociais acabam sendo um suporte muito importante, não apenas para fluxo de informação, como também para obtenção da própria informação e contato com fontes e tudo mais. Olha, só sei que minha mãe estava muito agoniada porque minha irmã deu 2 opções de presente, mandou as fotos no grupo da família e ela não conseguia fazer o download para fazer a escolha. E aí começou, mas descreve aí, dá os detalhes de como é e tal, para tentar fazer a escolha. Enfim, muita gente teve problema e também gerou muita especulação na internet, que começaria a ser pago a partir de hoje.
hoje, que hoje começaria a circular um vídeo que iria dar um bug em todos os celulares. Enfim, quando acontece algo desse tipo, sempre tem aquela cabeça de minhoca que vai publicar alguma coisa e que as pessoas, sem apuração, sem uma fonte confiável, começam a replicar e de repente ganha uma grande proporção, né? Isso é muito arriscado, inclusive. É verdade. Inclusive, uma das bases do fake news é essa aí, né, Adriane? Essa disseminação aleatória de informações. Agora, Manuel, vamos falar de um reforço que a Guarda Nacional deve receber. São armamentos utilizados pela Força Nacional de Segurança durante as Olimpíadas, que deve vir aqui para o Amazonas, inclusive. Exatamente. O reforço é para o Amazonas, para outros estados e municípios do país. Adriane, cerca de 42 milhões de reais em investimento feito durante a época das Olimpíadas, armamentos que estavam depositados. Desde 2016, no depósito da Força Nacional, o governo federal decidiu, então, distribuir entre os estados. Estão entre esses equipamentos armamentos como fuzis e armas de vários calibres, milhares de munições, viaturas e alguns equipamentos também, como bastões e outros equipamentos que devem ser utilizados ou que podem ser utilizados pelas forças de segurança. São equipamentos novos, comprados recentemente. E quando eu falo recentemente, nós estamos falando aí de algo em torno de 2 anos e meio, né? Ou um pouco mais de 2 anos. São recentes, tendo em vista os demais equipamentos utilizados pelas forças de segurança. Então, esse material está sendo distribuído pelo governo federal, o anúncio já foi feito, esse material deverá ser encaminhado então para os estados e o Amazonas deve receber algo em torno de R$1.100.000 em equipamentos que deverão então reforçar a segurança aqui do estado ou as ações de segurança, o suporte que as equipes de segurança, que as polícias precisam para fazer o trabalho. É um anúncio já confirmado, não apenas pelo Ministério da Segurança Pública, mas também pelo secretário de Segurança do Estado do Amazonas, o coronel Loismar Bonates. Então o Amazonas deve receber isso aí. O coronel, inclusive, o secretário de Segurança daqui, disse que teve uma conversa sobre o reforço que precisa ser feito na área de fronteira aqui no nosso estado. Vale lembrar que, além dos problemas de segurança pública que são comuns no Amazonas, como em todos os outros estados da nossa federação, por conta mesmo dessa regionalização do crime, sobretudo do tráfico de drogas, nós temos aqui no nosso estado uma tríplice fronteira por onde se entra com drogas, uma fronteira que serve como rota para o tráfico de drogas e uma fronteira que, nesse momento que nós estamos, Adriane, o rio já começa a baixar aí, baixou alguns centímetros, pouco mais de 10, o repiquete já foi, mas este é o momento em que, com a cheia do rio, existem centenas de rotas que podem ser utilizadas por traficantes e também por piratas que roubam os traficantes nos rios da nossa região, o que torna o trabalho de fiscalização um desafio muito grande para a estrutura que o Estado tem para fazer esse tipo de fiscalização. Agora, a gente lembra que essa fiscalização da fronteira não é importante só para o estado do Amazonas, é importante para toda a federação, para todo o país, porque a droga que entra pela nossa fronteira não fica só em Manaus e nos municípios do nosso estado, Adriane, vai também para outras regiões do nosso país e por isso o secretário de Segurança também colocou a necessidade de suporte para os trabalhos de fiscalização de fronteira, Adriane. Toda ajuda é bem-vinda, né? Levando em consideração todo esse nosso cenário de segurança e de narcotráfico. Agora, Manuel, vamos falar de um outro assunto, que é uma audiência lá na Câmara Federal, onde estava um representante do Ministério da Economia. O que ele disse por lá? Que não existe o Plano Dubai. Aquele plano que a gente chegou a comentar aqui, que seria um modelo de substituição da Zona Franca de Manaus. Segundo o representante do governo, que existe é só uma ideia. Uma ideia que foi... Eu parei de ouvir, Adriane, eu não ouvi a última... Foi, é isso mesmo, eu parei na ideia. Tu parou na ideia, Parei né, na ideia. Adriane, uma ideia que foi divulgada, e foi divulgada como plano na reportagem da Folha de São Paulo e gerou todo esse alvoroço. E o alvoroço não é à toa, não, por conta das sequenciais ações tomadas por este governo e pelo governo anterior e ações
que impactam ou que impactaram diretamente a Zona Franca de Manaus. A gente teve ainda no governo Temer a desoneração do imposto sobre os concentrados, da indústria de concentrados, que o governo Temer baixou de 20% para 4%. Essa ação já foi reformada por essa gestão do presidente Bolsonaro, que agora fixou em 10%, ainda deixa a Zona Franca numa situação confortável. E outras ações, aí de repente alguém anuncia o Plano Dubai, e que causou um impacto, um plano de substituição da Zona Franca. E é por isso que gerou todo este alvoroço. Bom, o que o secretário da Secretaria Especial de Produtividade e Emprego do Ministério da Economia, o Carlos Alexandre Costa, ele disse que o que na verdade existe é a ideia de levantar um modelo com base em potencialidades que tem o estado do Amazonas, e aí voltado para fármacos, voltados para a indústria da defesa e outras áreas como piscicultura e a própria mineração. São algumas das áreas que, de acordo com essa ideia do Carlos Alexandre, de acordo com essa ideia, seriam modelos, seriam novas matrizes que a partir de 2073 substituiriam o modelo Zona Franca de Manaus. E de onde vem a palavra Dubai? É justamente o exemplo que se usa da cidade lá dos Emirados Árabes Unidos, onde foi detectado que as reservas de petróleo, que eram a base da economia da vila de pescadores que se tornou a metrópole que hoje é Dubai, essa reserva chegaria ao fim, então houve um investimento governamental em outras áreas, como a área imobiliária, a área de turismo e outras áreas da economia, até mesmo Dubai hoje é um dos grandes centros econômicos do planeta, né, do mundo. Então a ideia é pegar o modelo de Dubai e aplicar para a região do Amazonas, diversificando as matrizes econômicas. Mas ainda assim gerou essa confusão toda. Há uma fala na reportagem que o jornal A Crítica traz hoje como tema do dia, a fala do deputado estadual Serafim Correia. Ele diz que isso mostra a confusão do governo. Essas declarações mal feitas ou não totalmente esclarecidas geram isso, porque de fato, se era só uma ideia, desde o primeiro momento, né, Adriane, deveria ter sido divulgado como uma ideia. Deveria ter sido tratado assim, né? Exatamente. E esse não é o único caso, não é só o Plano Dubai que a gente vê. Tem uma publicação no Twitter e depois, não, é só ventilei essa possibilidade, ainda não é exata. E a gente tem visto isso várias vezes. É preciso levar em consideração a responsabilidade que você tem quando anunciar algo desse tipo. A gente está falando de economia, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de análise de outras empresas que estão pensando em vir para cá ou não. Aí quando tem um anúncio desse, reconsidera ou não. Então, ou então resolve apostar e de repente diz que é só uma ideia, aí já não quer. Então é algo que precisa de muito critério para ser anunciado e para depois se voltar atrás. A gente está num momento importante, inclusive, Adriane, onde depois de 20 anos o Brasil consegue estabelecer ou pelo menos concretizar essa parceria com a União Europeia em relação ao acordo entre o livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, e a contrapartida que os europeus querem é justamente a preservação da Amazônia. Há uma declaração do senador Omar Aziz, inclusive, que está sendo vinculada, e que ele fala que a maior ONG de proteção da biodiversidade amazônica é a Zona Franca de Manaus, e eu acabo concordando com o senador. A Zona Franca de Manaus, o modelo econômico que nós temos aqui, é o que de fato mantém as nossas reservas naturais em pé, porque outros estados da Amazônia brasileira e até países da região amazônica que não têm esse tipo de contrapartida, não há nenhum tipo de critério para a exploração dos recursos naturais e, portanto, nenhum tipo de proteção. A gente vem, inclusive, aqui de uma divulgação de uma pesquisa que mostra que o desmatamento no Amazonas, especificamente, não teve um avanço agora em 2019, o que é um dado positivo. Mas isso só é possível porque existe um modelo econômico que permite que essa floresta se mantenha em pé, que essa biodiversidade seja preservada. Então, quando se ataca o modelo Zona Franca ou quando se divulga alguma informação em nível governamental, em nível de governo federal, isso pode atrapalhar, inclusive, negociações internacionais como essa que nós temos agora em andamento, que vai depender ainda da aprovação do Congresso, mas depende também de como os europeus veem as ações, as políticas públicas voltadas para a nossa Amazônia brasileira. Muito obrigada, Emanuel, por sua participação. Um ótimo dia para você e a gente volta a se ver amanhã. A gente se vê amanhã, Adriane. Bom dia para você, bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Até lá.
E olha só, depois de uma reunião que durou quase 6 horas e que encerrou ainda há pouco, na madrugada, a comissão que analisa a reforma da Previdência rejeitou 5 requerimentos de adiamento da votação do relatório. Os requerimentos foram apresentados pela oposição para retardar a tramitação da proposta. Com isso, a comissão especial poderá votar o projeto hoje. Se a reforma for aprovada pela comissão especial, será submetida ao plenário da Câmara e, em seguida, irá para análise no Senado. E pela proposta de reforma da Previdência, a idade mínima de aposentadoria de policiais federais e rodoviários, seguranças do Congresso e agentes penitenciários ficará de 53 anos para homens e 52 para mulheres. A proposta original do governo era a idade mínima de 55 anos para homens e mulheres. Mesmo com a mudança, os policiais estão insatisfeitos. As categorias chegaram a chamar o presidente Jair Bolsonaro de traidor. O governo tenta costurar um acordo com os agentes das forças de segurança. O presidente autorizou seus ministros a negociarem a retirada dos policiais da reforma. Ontem, em uma cerimônia do Exército, o presidente mandou um recado para a categoria. Fiquem tranquilos, meus colegas das forças auxiliares. O sacrifício tem que ser dividido para todos, para que possamos colher os frutos lá na frente. A política mudou. Se eu jurei um dia dar a vida pela minha pátria como vocês, o que seria um possível sacrifício do mandato pelo bem de todos nós? E agora tem uma boa notícia para você que está se preparando para concursos públicos. O Tribunal de Justiça do Amazonas apresentou ontem o balanço anual da atual gestão e anunciou um concurso público com 160 vagas para Manaus e também interior. O edital do concurso já está disponível no Diário da Justiça. As 160 vagas estão distribuídas entre os níveis médio e superior, com salários que podem variar a partir de R$ 4.500 e chegar até R$ 9.000. Esse número de vagas ele foi obtido devido ao nosso orçamento, é o que o orçamento permitia para nós abrirmos essas vagas. Mas nós criamos também, dentro desse concurso, o cadastro de reserva, que é 3 vezes esse número. Então, como o concurso é válido por 4 anos, à medida que o tribunal for precisando e tiver recurso, ele vai nomeando. As provas estão previstas para serem realizadas em Manaus, Tabatinga e Parintins, no dia 13 de outubro. As inscrições para o nível médio custam R$ 90 e o superior R$ 150 e podem ser feitas no site da instituição que organiza o concurso. O presidente do tribunal avaliou como positivo o primeiro ano de gestão, em especial quanto ao investimento em tecnologia. Nós reformamos e readaptamos 4 fóruns no interior. Estamos iniciando as obras agora para 14 fóruns no interior. Temos 20 ações desenvolvidas com as prefeituras locais, compartilhando isso, que tem ajudado também no tribunal. O nosso foco é chegar a uma estruturação completa de todos os nossos fóruns do interior. E a gente continua falando sobre esse assunto porque as inscrições para o concurso iniciam ainda esse mês. Quem vai trazer outras informações mais detalhadas para a gente é a repórter Tamires Clé. Tamires, conta para a gente, para quem está em casa interessadíssimo em se inscrever nesse concurso, né, que tem salários bastante atrativos, tem que correr, né? A inscrição já começa nesse mês, a partir de que data? Pois é, Adriana, já começa no dia 23 e encerra de 23 de julho e encerra no dia 21 de agosto. São as inscrições que são feitas pela internet. Você vai ter que fazer primeiro preencher ali todo um formulário, né, do Sebrasp, do CESP, para depois pagar a inscrição. Lembrando que a inscrição varia de acordo com a prova que você vai fazer. Dá para fazer as 2 provas, dependendo se você tiver realmente a característica, realmente já tiver feito o curso
curso do nível superior que você está querendo concorrer para a vaga. Então, R$90 se você quiser concorrer às vagas do ensino médio e R$150 se você quiser concorrer a uma dessas vagas para o ensino superior. E as inscrições são feitas pelo www.sebrasp.org.br. Então, como eu disse, tem vagas aí para nível médio e também superior, dividido da seguinte maneira. Tem 100 vagas sem especialidade, e essas 100 vagas aí já estou incluindo também as cotas, né, de negros também, e tem ainda vagas para programador, suporte de usuário de informática, técnico de segurança do trabalho. Esses últimos aí você vai precisar ter algum curso técnico, né? Mas não necessariamente um ensino superior, não precisa ter ido para a faculdade, só o ensino técnico já basta. Aí tem também as vagas específicas para a capital, para o ensino superior, que tem aí, olha, analista de sistema, tem vagas ainda para a área de arquivologia, biblioteconomia, contabilidade, engenharia civil, estatística, médico do trabalho, tem ainda vaga para oficial de justiça, avaliador, tem vaga para psicólogos e pessoas que trabalham na área de serviço social. E tem ainda as vagas para o ensino médio, e essas são para tanto na capital quanto para o interior. Na capital a gente tem a maior parte das vagas, né? Então, olha, sem especialidade são 11 vagas no interior e apenas 2 para suporte ao usuário de internet, isso para o ensino médio. E aí, como eu disse, na capital o maior número de vagas são 127 aqui para a capital, 13 para o interior. Lembrando que são 7 vagas para a sub-região do Alto Solimões, com esses municípios que aparecem aí na sua tela. Tem ainda 6 vagas para a sub-região do Baixo Amazonas, que daí tem também esses outros municípios, como Parintins e Amundá. Tem ainda Urucará. E a carga horária, para quem for trabalhar, quem conseguir passar nesse concurso, ela é bem tranquila, trabalha no horário que realmente o Tribunal de Justiça atua. Então, são 30 horas semanais. E os salários, como você disse, Adriane, bem atrativos, porque se você trabalha 30 horas semanais, tem apenas o ensino médio, você consegue fazer minimamente R$4.500 por mês. Isso sem contar todos os benefícios que ainda são acrescidos depois, se você tiver ainda algum outro curso, e também é possível que você tenha um pouco mais de remuneração no fim do mês. E tem ainda a remuneração para analista judiciário nível superior, que tem todas aquelas vagas que a gente já citou. Também são 30 horas semanais, e aí você ganha minimamente R$8.900, sem contar, claro, os benefícios. Todo o conteúdo pragmático, né, também está disponível no site do Sebrasp, do CESP, com o edital todinho lá. Surpreendeu muita gente porque algumas matérias saíram, as pessoas que estavam estudando há mais tempo já estavam programadas para algumas matérias que acabaram não vindo. Algumas surpresas, como por exemplo, você vai ter que estudar a geografia do Amazonas, que é uma matéria que normalmente não cai em concursos públicos. Então está um edital realmente um pouco diferente, tem que dar uma olhada lá para saber o que você vai ter que estudar. E olha, estudar bastante, porque esse é um dos concursos mais esperados dos últimos anos. Minimamente 70 mil inscritos no Brasil inteiro, mas isso é uma estimativa ali bem por baixo, provavelmente vai dar bem mais inscritos, então é realmente a hora de se preparar. Tem aí 3 meses para estudar para a prova, que vai ser aplicada só em outubro, no dia 13 de outubro, uma grande oportunidade, não dá para deixar passar, tem que estudar mesmo, né, Adriane? Tem mesmo, tem que estudar bastante. Olha, são várias vagas, mas uma competitividade extremamente grande, porque são as pessoas daqui e gente que vem do Brasil inteiro competir para essas vagas. Afinal de contas, não temos previsão de concursos federais para os próximos anos, e é uma instabilidade do poder público que é oferecida por um trabalho no setor de justiça. E aí, além do salário, que já é bom, tem vários atrativos e benefícios, como você bem falou ainda há pouco, né? Então, muita gente vai correr para se inscrever, mas é preciso se preparar, né? Não ficar se inscrevendo de forma aleatória, senão vai só gastar o dinheiro aí de R$90 no mínimo para fazer a sua inscrição. Muito obrigada, Tamires, pelas informações.
E as contas de 2012 da Prefeitura Municipal de Maués foram reprovadas ontem pelo Tribunal de Contas do Amazonas. Por causa disso, o ex-prefeito Odivaldo Miguel de Oliveira foi condenado a devolver aos cofres públicos mais de 17 milhões de reais. Muito dinheiro, né? De acordo com o TCE, foram encontradas mais de 30 irregularidades. Uma delas foi a falta de repasse ao Fundo Municipal de Previdência Social no valor de 4 milhões e 400 mil reais. O gestor chegou a ser notificado pelo TCE para justificar as impropriedades encontradas. Mas, conforme informou o tribunal, os documentos apresentados foram insuficientes. O processo ainda cabe recurso. Nos julgamentos de ontem também foram reprovadas as contas de 2015 do ex-prefeito de São Gabriel da Cachoeira, Renê Coimbra. O relator do processo, o conselheiro Júlio Pinheiro, condenou o gestor a devolver aos cofres públicos em torno de 105 mil reais. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo e daqui a pouco traz as novidades anunciadas pelo governo federal para o Enem. A partir de 2020, as provas passam a ser digitais. E ainda, você conhece os riscos das gorduras trans? No quadro Mais Saúde, a gente explica direitinho. E olha, você vai ver que existem inúmeros produtos no mercado disfarçados de boa alimentação. É um instante só, eu volto já já.